E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luigi e esse aqui é o canal Acrópole Revisitada, um canal dedicado a livros, a literatura, a discussões sobre livros em várias instâncias, principalmente sobre literatura brasileira contemporânea, mas não só. Inclusive, o mais não só é a temática de hoje, né? É o caminho por onde a gente vai seguir. Eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre o que eu achei de um livro de literatura argentina que foi finalista do prêmio Booker Prize em 2020, que está sendo super comentado, super falado nas últimas semanas, nos últimos meses. O livro saiu recentemente pela editora Moinhos no Brasil. É um livro de literatura argentina que se chama As Aventuras de Tina Iron, com tradução da Silvia Maximini Félix, escrito por Gabriela Cabezón Câmara. Esta é a capa do livro. Um livro mais ou menos, né, um tamanho razoável, ali um pouco menos de 200 páginas, mas um livro muito interessante, muito forte, que faz toda uma revisitação na história argentina, pegando vários elementos e transformando-os. É bastante interessante o que a autora faz aqui, é um livro que me encantou e é por isso que eu resolvi falar um pouquinho mais sobre ele aqui no canal para vocês, ok? E peço para que você se inscreva no canal se você caiu de paraquedas agora aqui, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Aqui nos dados, pessoal, que eu vejo no canal, porque o YouTube nos fornece esses dados, há muito mais pessoas que assistem os vídeos que não são inscritas do que são inscritas. Então essas pessoas assistem aos vídeos, mas elas não se inscrevem. Então eu peço para que você se inscreva, né? Você talvez seja aí frequentador recorrente aqui no canal, mas não se inscreveu ainda, né? Ou você está chegando agora, já me ajuda. Se inscreve, dá um like, assiste a mais vídeos para o YouTube entender que meu canal é relevante, né? Me ajuda a chegar aos 3.000. Tá? Recentemente passamos a marca de 2.000, agora a meta é chegar nos 3.000 para levar literatura de boa qualidade para mais pessoas. Bora falar desse livro encantador. O livro, pessoal, é narrado em primeira pessoa por essa moça, por essa pessoa extremamente jovem, que foi mãe muito cedo, que teve que se casar à força muito cedo, que é a Tina Iron. Seria, na verdade, a Tina, porque Tina não tem a ver com a China, mas Tina é menina, mulher, em uma língua de povos originários, né, que é, se eu não me engano, o Quechua. E Iron tem a ver com o fierro, né? E o fierro, se a gente pensar, é um nome muito, muito importante por conta de uma obra fundadora da literatura argentina, que é um poema Martín Fierro, do Hernández, de 1872, que é considerado um dos livros fundadores da literatura argentina. Então, a referência aqui é muito clara, inclusive tem personagens que têm o nome, né, o Martín Fierro e o Hernández, que é o próprio escritor da obra. Tem personagens que têm esses nomes emprestados deles, né, e aparecem aqui na obra. Então, assim, a referência é clara, é uma revisitação clara, colocando como protagonista as mulheres. É tudo sob um ponto de vista das mulheres, os homens aparecem sim, mas eles são, de certa forma, secundários aqui. São importantes para a narrativa, mas é sempre a partir do ponto de vista da mulher, do ponto de vista feminino. Então essa moça, depois que o Fierro é capturado, é levado para lutar na guerra, à força, ela decide pegar o cachorro dela, que é o Estrela, e sair pelo mundo. Nessa caminhada dela pelo país, ela encontra a Alice, né, Elizabeth, uma inglesa. O nome é muito forte, não só pela rainha de hoje, né, mas por uma rainha também histórica da Inglaterra. E ela também está vagando pelos pampas gaúchos. Na verdade, ela vai tentar encontrar o marido, ela vai para uma estância, ela tem uma carta que diz que uma propriedade é dela e que ela deve ir até esse lugar. Então ela está andando sozinha com alguns animais, uma carroça, e a Tina Iron então se junta a Alice, uma
A Liz fala um pouco de espanhol, mas a menina não fala e ela vai aprender inglês e a menina vai então aprender, as duas vão aprender a língua da outra de maneira mais profunda nessa relação que elas vão desenvolvendo de profunda amizade, profundo carinho nessa trajetória em direção a uma espécie, como eu vou dizer assim, não vou dizer de paraíso, mas onde elas estariam protegidas de toda a violência, de todas as formas de violência que cercam a narrativa. Nesse caminho eles encontram o Rosário que depois é chamado de Rosa somente pela narradora, que é uma espécie de peão ali que cuida de animais, que tenta sobreviver em meio a lutas entre colonizadores e indígenas, e ele acaba somando ao grupo, então os três vão juntos, né, nessa caminhada em que a paisagem é maravilhosamente descrita, as estações do ano, as intempéries da natureza, os perigos em relação a colonizadores, né, que chegam e acham que são o suprassumo do poder do mundo, também um perigo em relação aos indígenas que podem vê-los como uma possível ameaça. Então esses três vão se deslocar, né, uma narrativa de viagem, a gente pode dizer. Uma narrativa de deslocamento em relação ao desconhecido, e não só o desconhecido do lugar das paisagens, mas o desconhecido de si mesmo, porque muitas dessas personagens vão se descobrir muita coisa ao longo da narrativa, principalmente a narradora, né? Num contexto extremamente machista, né? Você se imagina se hoje, século XXI, a gente já tem uma sociedade que é pautada pelo machismo, né? Você imagina no século XIX, e a narradora ela desconstrói isso, ou pelo menos ela não desconstrói, mas ela provoca essas estruturas de maneira muito interessante no desenvolvimento de uma história de amor e sexo entre a Liz, que é uma mulher já um pouco mais velha, e a menina narradora, a Tina. Há muito erotismo, há situações, há cenas de sexo muito bem construídas pela autora, sempre pelo ponto de vista da menina narradora, a Tina, que se descobre ali, descobre uma coisa nova, né, um prazer novo, um prazer que ela nunca tinha tido dentro de uma relação com o Fierro, que era uma relação muito de poder, né? Inclusive ela casa com essa pessoa lá atrás da narrativa, né, de maneira assim, meio que obrigada, porque esse cara mata a pessoa de quem ela gostava. Então assim, tem toda uma relação de violência nessa relação com o homem ali, mas na relação com a mulher ela vai entender de outra maneira, e ela vai se sentir muito mais solta, né? E a questão da homossexualidade, ou da bissexualidade, ou das sexualidades abertas e a serem descobertas, não é só dentro do campo das mulheres. Vai acontecer mais pra frente, isso eu não posso dizer porque vai revelar coisas importantes da narrativa, é que isso também acontece entre os homens, né? Então, essa coisa da heterossexualidade ser a única normativa dentro da sexualidade da humanidade é pura balela, porque isso acontece, né, essas sexualidades difíceis de definir ou plurais, elas estão aí desde que o ser humano apareceu na Terra. Então, dentro de um contexto super opressor, a narradora consegue colocar essas questões da sexualidade de maneira muito interessante para, na verdade, como eu posso dizer, né, eu uso o termo perverter, mas não é questão de perversão, né, mas é uma questão de quebra, né, desses estereótipos e desse discurso uníssono da heterossexualidade e da heterossexualidade nociva. O livro é dividido em 3 grandes partes. A primeira delas é o deserto, que tem mais ou menos umas 70 páginas, e é esse deslocamento até eles encontrarem um lugar onde elas vão passar um certo tempo, né? Que é a casa do Hernandes, que tem uma visão muito forte da colonização, em que a colonização virá para fazer né, para povos incivilizados, né, para trazer o bem, para trazer a modernidade, para trazer o conhecimento,
para trazer o que é bom. Na verdade, a gente sabe que tudo é balela, embora muita coisa boa venha, a maior parte é de coisas ruins, evidentemente, né? É por meio da violência e dessa noção de superioridade do europeu, do colonizador em relação ao povo local, ao povo originário, ao povo indígena, ao povo que já habita ali há muitos séculos, né? Então eles chegam nesse lugar, ficam ali a segunda parte, que se chama O Fortim, né? A narrativa por ali se passa durante mais umas 50 páginas, de como essa pessoa, esse Hernández, né, que é o nome que eu disse lá do escritor do Martín Fierro, é uma pessoa que tem esse olhar e é muito violento, né, em relação àqueles que trabalham com ele. Inclusive nesse local há uma festa, eu não posso falar muito dessa festa, mas há uma festa que perverte toda a lógica do discurso dele, do discurso moralista em relação à sexualidade, pensada de várias formas dentro dessas estruturas, né, bastante conservadoras. Então, inclusive, se a gente tiver que falar de um tema preponderante, um dos temas preponderantes da obra, sem dúvida é a relação da sexualidade, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque pode estragar a leitura. E a terceira parte, que é Terra Adentro, que vai ainda ter mais ou menos umas 50 páginas, é quando dali elas saem em direção ao encontro dessas terras em que elas vão, né, pretendem ficar, e aí um encontro muito libertador, um encontro que eu não vou dizer com quem ou com, né, se é uma pessoa, são várias pessoas na verdade que aparecem e que transformam na verdade esse universo da protagonista e faz com que ela entenda o mundo de uma maneira muito diferente, de que ela conheça o mundo com uma profundidade muito grande, conheça os povos locais, conheça histórias de amor, entre outras coisas. Aí fica até difícil falar porque eu vou revelar muito do enredo, e a terceira parte há momentos assim belíssimos. Inclusive há momentos da narrativa onde a linguagem ela beira o poético, é bastante bonito. Vou ler um trechinho para vocês, pessoal, para terem uma noção aqui do estilo da autora. Vamos lá, um trecho do capítulo Do Pó Viemos. Fomos lambidas por uma luz dourada em nossas primeiras horas juntas. Um very good sign, disse ela, e eu entendi. Não sei como eu entendia, em quase tudo, quase sempre. Lhe respondi sim, há de ser um bom augúrio, colorada. E cada uma repetiu a frase da outra até dizê-la bem. Éramos um coro em línguas distintas, iguais e diferentes, como o que dizíamos. A mesma coisa, no entanto incompreensível, até o momento de dizê-las juntas. Um diálogo de papagaios era o nosso, repetíamos o que a outra dizia, até que das palavras não restava mais que o ruído. Good sign, bom augúrio, good augúrio, bom sign, bem singúrio, bem singúrio, bem singúrio. Acabávamos rindo, e então o que dizíamos se parecia com um canto que sabe-se lá onde chegaria. O pampa é também um mundo feito para que o som viaje em todas as direções. Não há muito mais que o silêncio. O vento, o estrilar de um que o outro chimangue, os insetos, quando voavam muito perto do rosto, ou quase todas as noites, menos as mais inclementes de inverno, os grilos. E o livro, pessoal, me lembrou muito o livro Maria Altamira, da Maria José Silveira, que eu resenhei aqui também, um livro que saiu pela Instante, um livro de literatura brasileira, embora não tenha as mesmas motivações, mas é muito interessante pensar nessa errância das protagonistas, porque lá ela faz a mesma coisa, uma das protagonistas, né, quando ela tem uma tragédia no Peru, e ela se desloca por vários países da América Latina, chegando no Brasil, e ali se estabelecendo num certo momento, né? E a ideia das duas aqui, talvez nessa errância, seja a questão da dor, primeiramente, né? No caso da primeira, da Maria José Silveira, do livro da Maria José Silveira, o Maria Altamira, é tentar fugir desse eco trágico da dor que perpetua, né? Mas com uma dificuldade muito grande de se renovar. Aqui essa menina ela tenta fugir também dessas estruturas
difíceis, de dor e que trouxeram coisas trágicas para ela, né, mas que ela vai tentar no caminho redescobrir, é um mergulho de uma redescoberta de si mesma, uma descoberta de mundo. Então eu vejo aqui na Tina um fagulho de esperança muito maior do que no livro anterior que eu citei. Mas é interessante comparar porque as personagens me parece que têm muitas coisas parecidas aí. Se você não leu esse outro livro, se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja aqui no canal. E pessoal, acho que eu fico por aqui para não adentrar muito a narrativa. Espero que vocês tenham gostado. Indico, assim, com muita ênfase, que vocês leiam As Aventuras de Tina Iron, da Gabriela Cabezón Câmara, finalista do International Booker Prize. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.